Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia no canal Mecanicando. Você que não está ligado no nosso canal, o foco do nosso canal é manutenção, mecânica, moto, carro, etc. Nós temos essa GSX S1000 aqui, temos uma XREzinha preparada também. Dá uma fuçada nos vídeos aí, seja bem-vindo. Cara, deixa o like pra mim aí já no início do vídeo, porque ajuda muito. Se inscreve, é só clicar no botãozinho aí para dar uma moral no canal aí, para crescer. Tô quase chegando a 3.000, que não é nada perto do que a galera aí costuma ter aí, né? Mas pra mim já tá ótimo. Vai crescer mais melhor, né? Que a informação chega para mais pessoas. Então hoje eu vou falar de alguns assuntos. Eu tinha feito um vídeo grande, né? Falando sobre diversos assuntos juntos. O vídeo ficou muito grande, ninguém vê. Então eu quero quebrar esse vídeo em assuntos, porque sempre me perguntam essas coisas. Não só no YouTube, mas pessoalmente, né? Eu vejo, às vezes não me perguntam, mas eu vejo em roda de amigos e tal. Sobre alguns assuntos, como remap, pneu, qual pneu usar, enfim. Aí eu vou falar agora, né? Algumas coisas são fatos, tá? Que vão ser falados são fatos, outras coisas são minha opinião, entendeu? Eu vou falar, essa aqui é a minha opinião, de quem já fez algumas coisas e não deu certo ou não teve um bom resultado. Outras coisas são fatos, realmente acontece. Tá, com relação a pneu, né? Quando a gente fala de pneu é um assunto complexo, porque o pneu envolve muitas variáveis. Só que o que a maioria das pessoas analisam é só largura e preço. Pneu, existem diversas variáveis que definem o pneu. Então existem diversas variáveis, né, que definem o pneu. Não é só largura e preço, marca. Mas a gente vai entrar nesse detalhe, tá? Então assim, eu vou começar por um tema polêmico, né? Que é o que o pessoal mais faz, eu vejo mais o pessoal fazer. Vejo mais o pessoal fazer aí, né? Vou reduzir que é uma ventania. O pessoal faz muito questão de largura, né? Altera a largura dos pneus, achando que vai melhorar alguma coisa. Vou dar um exemplo, aqui na GSX-S, ela pega pneu 190. Não só na GSX-S, eu vejo muito, tem muitos colegas meus que tem moto esportiva, bota pneu 200. Eu já vejo de longe, mas quando você vê aquele pneu barrigudão assim, que fica muito barrigudo, você já sabe que é pneu mais largo no aro, né? Achando que é a falsa impressão de que, pô, se eu vou ter um pneu mais largo, eu tenho mais borracha e mais aderência. Não, esquece isso. Não necessariamente isso vai funcionar, porque o que acontece? Você também tem a largura do aro, onde o pneu vai ser acomodado. Então o pneu alarga junto com o aro. Então se eu tenho um aro dessa largura, que casa com um pneu assim, se eu botar um pneu mais largo, a tendência é abrir e o pneu ficar bicudo. Ou seja, a tendência é ele fazer isso aqui, ó. A tendência ele é assim, é fazer isso. Ele vai ficar meio bicudo. Só que às vezes é pouco, né? Porque às vezes é questão de 10 milímetros, mas fica, entendeu? E você acaba não tendo um pneu trabalhando da forma correta, né? Então acaba tendo um pneu trabalhando forçado no aro. Você pode ver que, você pode reparar, os mais atentos ficam ligados a isso aí. Por exemplo, o cara que bota o pneu mais largo na moto, o pneu do cara fica com aquela linha frango, né? Aquela linha frango o pessoal chama de linha frango, né? Quando você inclina a marca do pneu, não vai, o pneu do cara não vai no final. Fica sempre com um dedo ali. Por quê? Por que não vai no pneu? Porque o pneu tá bicudo, entendeu? Por mais que o cara deite ali, aquilo ali não vai no final. Entendeu? Fica faltando um pedação. Aí a pessoa aí já gera outra crença falsa. Pô, então tá bom, né? Tem margem de segurança para você deitar o pneu, tá faltando um dedo para chegar no final. Não é assim, não é desse jeito. Pelo contrário, aí já é minha opinião, tá? Na minha opinião, diminui a segurança, porque o pneu ele foi desenhado para trabalhar com a flexão daquela posição ali, pô, bonito. Uma flexão determinada, e você forçando ele no aro menor, você vai tirar essa flexão que ele tem, vai diminuir aquilo ali. Isso é minha opinião, tá? Não é fato não, é minha opinião. Então acho que não funciona legal não. Ah, mas eu botei e ficou ótimo. Cara,
O pneu é muito bom, entendeu? Às vezes você bota um pneu muito bom, vai funcionar bem, só que não, assim, se você for realmente puxar, se você for realmente visar o desempenho, você vai ver que tem uma perda ali, né? E a moto, ela já tem uma ciclística muito boa, né? Eu tô falando agora dessa moto aqui em específico, a maioria das motos, né? Pô, o colega meu tem uma Fireblade, botou um pneu 200, eu achei desnecessário, porque a moto já tem uma ciclística perfeita, a moto é um brinquedo, cara, levinha, pô, não tem porque você botar um pneu 200 ali, né? E ele já levou o outro colega nosso, tem umas X10 a botar também. Enfim, cara, aí, por exemplo, o aro de 5 polegadas, ele casa com pneu 170. O aro de 5,5 pega um pneu 180, normalmente, tá? Normalmente. Para você botar um 190 é o aro de 6 polegadas. E o 200, 6,5. São poucas motos que casam 200 originalmente, né? Moto esportiva, né? Eu não sei quais são, mas são poucas, não são muitas não. Porque assim, a diferença do 180 para o 190 não é tanta coisa assim, entendeu? E do 190 para o 200 também não é. Você acaba largando o aro e você tira um pouco da agilidade também da moto. Quanto mais largo o aro, mais força você vai ter que fazer para deitar, né? Dependendo da moto que você tem. Então, assim, com relação à medida, eu recomendo, aí já é uma recomendação minha, eu recomendo fortemente que você mantenha as medidas que o fabricante estipulou, porque você dificilmente vai melhorar alguma coisa, cara. Dificilmente, minha opinião, para estrada, tá? Não tô falando disso, tudo que eu tô falando aqui é para rua, estrada, etc. Entendeu? Tudo é pra rua. O pneu é 190, cara, mantém o pneu 190, entendeu? Não tem por que você alargar. Pô, vou botar um pneu 200, não tem por que, mantém. Outra coisa também que já é mais raro de ver, mas eu vejo também, acontece. E isso aí já tem uma melhoria mais perceptível, né? Melhoria sim. Você sente uma mudança mais perceptível, é a altura do pneu dianteiro. Por exemplo, a moto calça um pneu em determinada altura, você bota um pneu de perfil mais baixo na dianteira. O pessoal fazia muito, eu acho que faz ainda em moto esportiva, né? O que acontece? Você de cara já sente uma diferença absurda nas mudanças de direção. Por dois motivos, né? Primeiro que você diminuiu o diâmetro total do aro, né? Que é a altura do pneu. Você fez isso aqui, então você diminuindo esse diâmetro, os seus comandos aqui no guidão vão passar mais rápido para o solo, ou seja, você vai sentir uma diferença de agilidade muito grande, né? De cara você já vai sentir isso, tanto é que as motos de MotoGP era 16, 16,5, não sei, é menor o aro, não é aro 17. Entendeu? Por quê? Porque o aro menor é mais fácil de você curvar, né? Tem menos efeito giroscópico, você diminui o tamanho do aro, né? Você tem um efeito giroscópico menor, que é o que faz a moto ficar em pé, né? Quanto menor o aro, mais fácil você vencer esse efeito giroscópico, né? Você diminuindo a altura do pneu, você também diminui esse efeito. Então, assim, você tem essa impressão, melhora realmente. A moto fica mais agressiva. A moto fica mais agressiva, né, para você pilotar. Só que também, assim, você para estrada, para rua, você acaba tendo um aro menos protegido, vamos botar assim, né? Porque eu vejo que a vantagem de você diminuir a altura do aro é se você anda em circuito. Se você anda em circuito, aí você vai ter uma vantagem boa em diminuir a altura do seu pneu. Para rua, sinceramente, cara, original. Deixa original, não tem por que fazer isso, entendeu? O ganho vai ser mínimo você fazendo isso, né? E você vai ter um aro mais desprotegido, buraco, essas coisas, etc, entendeu? Então por isso que eu falo, cara, deixa o arozinho original, é melhor. Deixa o arozinho original, o pneuzinho, aliás, deixa o pneu original, cara. Entendeu? A medida dele já é perfeita, cara, para a maioria, para 90% das utilizações fora da pista, você vai ter um pneu ótimo.
Tá aí a medida. A outra coisa é com relação a código de velocidades e outros códigos que tem no pneu, entendeu? O pneu ele tem código de velocidade, né? Por exemplo, não para essas motos grandes, a maioria dos pneus para moto grande tem um código de velocidade para velocidades altíssimas, 280, etc, 200 e pouco. Só que as motos menores não, e isso faz diferença. Eu vou dar um exemplo, a Ninja 300, ela tem, se eu não me engano, a mesma medida de pneu da CB 300. Só que a CB 300 é uma motinha monocilíndrica que a velocidade máxima dela é menor. Não é uma velocidade alta, né? E a Ninja 300 dá mais de 180. Então o código de velocidade, embora o pneu seja a mesma medida, tenha o mesmo desenho, quando você vai comprar, é Michelin também, né? Por exemplo, vou escolher um Michelin, ele tem o mesmo desenho de banda, ele tem a mesma medida, só que tem uma diferença grande ali na forma de construção dele. Um é radial e o outro não é. Tô dando exemplo que acontece muito isso. Aí, pô, o que não é radial é muito mais barato, que é o para CB 300. O radial é tipo 100 e pouco, é mais caro cada um, entendeu? Aí a diferença disso é o que? A velocidade final qual ele aguenta, entendeu? Você tem uma moto que dá quase 200 e uma que, sei lá, dá 140, entendeu? E você tem que ter um pneu radial que aguente essa velocidade, né? Para ele não explodir com você em alta velocidade. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Quem conhece carro sabe, eu tinha um Focus muito tempo atrás, um Focus MK1, os primeiros com motor Duratec, aquele motorzão todo de alumínio e tal. O MK1 é aquele Focus primeiro Focus que lançou assim que a Ford tirou o Zetec e botou Duratec, aquele carro passava de 200. Então ele tinha um pneu código de velocidade V, se eu não me engano, que era para velocidades acima de 200, ele dava 200 e pouco. E aí, só que esse pneu V era mais caro do que o pneu normal. Ele era aro 15, a medida convencional, aro 15, aquele pneu que a maioria dos carros tinha na época. E eu comprei um carro desse. E eu duro na época, falei, meu irmão, mas não é código de velocidade nada, vou botar qualquer pneu aí, que se dane. Vou botar uma marca boa, mas vou botar o pneu normal, o Pirelli B, sei lá das quantas aí. Aí botei o pneuzinho que não tinha um código de velocidade para aquele carro. Aí, pô, feliz da vida, pô, que maravilha, o carro tá ótimo, tá ótimo. Só que às vezes eu apertava, né, mesmo? Pegava estrada e apertava. E tinha vezes que eu pegava estrada que eu colava o pé no chão daquele carro e ele realmente dá 200. Ele às vezes até passa de 200. E sabe o que começou a acontecer? Quando o ponteirinho passava de 190, que ele já ia chegando na barreira dos 200, a traseira dele começava a trepidar, cara. Começava a trepidar a traseira. E aí o que eu tinha que fazer? Soltar o acelerador. Aí eu mandei balancear de novo, refiz os balanceamentos, refiz tudo. Agora vai, hein? Beleza. Botava na estrada, passava de 200, a traseira começava a trepidar. E era uma trepidação estranha, cara. Ressonava no carro todo. Aí eu, caramba, mas você tá vendo o ponteiro a 200, o carro trepidar, você solta, né, meu irmão? Pô, você não vai ficar segurando ali que vai dar ruim. Aí, pô, ele explodiu o pneu. Aí eu falei, cara, é o código de velocidade. Entendeu? Eu troquei o pneu depois de um tempo. Aí deixei de ser pão duro, botei o pneu código V, que era bem mais caro, né? Acabou o problema, cara. Agora você imagina numa moto que chega a 200 daqui ali na esquina. Primeira, segunda, 200. Acabou. Você tem que ter um pneu. E aí eu falo até da Ninjinha 300, cara. Ah, mas é 300, meu irmão, mas aquela moto dá 180, cara. Aquilo ele faz 0 a 100, sei lá, 5 segundos. Tem um desempenho bom. Você não pode economizar. Fique atento ao código de velocidade do pneu da sua moto. Voltando à largura, né? Quando eu era mais, eu tinha aquela Kryptonzinha, né? Que foi minha primeira moto, quando eu tinha 17 anos. Ela vinha com o pneu 250 atrás. Eu botei o 275, que era mais largo, né? O pneuzinho era fininho. Cara, na hora, a moto já não ficava boa. Ela já ficava pesada de mudar a direção. Já ficava, não ficava boa, ficava uma coisa meio pesada, ficava bonita, porque o pneu é mais largo, né? Mas você já perdia a maneabilidade da moto. Aí botava o 250 na frente, que era 225, aí que ela ficava ruim mesmo, ficava pesada, a moto ela já não ficava com aquela agilidade legal, entendeu? Eu tive uma BMW que ela calçava originalmente pneu 170, ela veio com pneu 180, mesma coisa, a moto não tinha uma resposta boa, o pneu era aquilo, não chegava no final, não chegava no finalzinho dele,
ficava com a linha frango e trabalhava forçado, entendeu? A moto não fica com uma agilidade boa. Não fica com uma agilidade boa. E aí, voltando àquele assunto que eu tava falando, dá uma falsa sensação de segurança, né? Que a pessoa olha, porra, tá sobrando pneu. Esquece isso, cara. O pneu original, uma moto toda original, você vai deitar ela vai tocar a pedaleira no solo. Você chegou no limite da moto. Não, não chegou no limite da moto. Você ainda pode puxar mais um pouco ainda. Claro que você, as pessoas não vão fazer. A maioria das pessoas não vão fazer isso, né? A pedaleira tocou, vou puxar um pouco mais. Mas se o cara for ousado, ele pode puxar mais, que ainda tem moto ali. Você pode ver que às vezes o pneu traseiro parece que está no limite, o dianteiro ainda falta um pedacinho ainda para deitar. Por quê? Porque os pneus têm margem de segurança, entendeu? A fábrica não faz um troço que chega no limite facilmente. Nossa, esses malucos aí que eu fico com medo, cara. Que do nada o cara entra. Então, você já vai freando, já fico logo ligado, bicho. Que eu não confio, não. Esses carros saindo de rua assim. Enfim, aí você pode botar um pneu original na sua moto à medida que você não vai ter problema de chegar no limite. Tranquilo, entendeu? Isso é tranquilo. E você não vai melhorar a sua moto, o limite de utilização dela, botando pneu mais largo. Não vai. Ah, como é que eu melhoro a minha moto então?